Olá, a paz do Senhor. Hoje eu venho falar de um assunto que é bem difícil. Eu me tremo toda só de pensar, em estar falando essa palavra, porque é uma palavra que ninguém quer ouvir. Porque hoje em dia a gente vive muito acomodado com a nossa querência, com a vida, que o mundo tem nos imposto a viver. Que é uma vida totalmente entregue ao pecado. Cada um faz o que quer, quando quer, do jeito que quer, com quem quer. E tudo pode passar, mas a palavra de Deus ela não passa. Ela permanece fiel. A palavra de Deus diz que podem passar terra e céus, mas a palavra do Senhor ela não passará. Então hoje eu venho falar sobre arrependimento. Vamos continuar no livro de Mateus, no capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos, olha. Na parte B do versículo 2 diz assim: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, que a gente possa se entregar a Cristo. Em Mateus 10:32 diz que aquele que me nega, aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me nega diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, que a gente possa confessar o nome de Jesus, que a gente possa se entregar ao amor de Deus, que a gente possa deixar as nossas práticas pecaminosas para viver o que o Senhor quer para nós. Aqui em Mateus, no capítulo 3, no versículo 7, a partir da parte B, diz assim, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. E aqui no 10 diz assim, Hoje está acontecendo várias coisas aqui, meu Deus. É o telefone que toca, é a filha que quer participar com a mamãe, minha pregadora aqui, minha missionária. Mas vamos continuar falando da palavra do Senhor, Que venhamos buscar uma vida de arrependimento. Hoje em dia, o mundo nos pega uma liberdade falsa, que nos conduzirá a um caminho de morte. Porque o salário do pecado é a morte. A homossexualidade, a fornicação, o adultério, a inveja, a gula, a preguiça. Tudo isso são coisas que nos afastam de Deus, que entristecem o coração de Deus. É fácil abandonar? Não. A palavra de Deus, inclusive, diz que sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus a gente não consegue nada. É o Senhor que nos liberta. É vinde como estás. Cada um tem as suas inclinações, cada um tem os seus desejos pecaminosos. Mas Deus pode nos libertar de cada um deles, para que a gente consiga viver uma vida limpa, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida que glorifica o nome de Deus, pois fomos criados para a glória do Criador. Deus é Criador. Não existe Big Bang, não existe evolução do macaco, não existe nada disso. Quem nos criou foi o Senhor Deus. E nós devemos entregar a nossa vida a Ele. Então que venhamos deixar esse pecado de lado, que venhamos amolecer o nosso coração para Jesus Cristo, para que Ele venha entrar, venha fazer morada e venha transformar a nossa vida. Porque em João 14:6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o Senhor é o caminho, o Senhor é a única verdade e Ele nos quer dar vida em abundância. Mas não temos como ter vida em abundância sendo amigos do mundo, nos entregando às práticas de pecado. Vamos deixar de ser pecadores? Não. Enquanto estivermos nesse corpo que é corruptível, enquanto habitarmos nessa terra, nós não deixaremos de pecar. Mas a diferença é que Cristo se entregou na cruz para nos justificar.
E quem é justificado pelo sangue de Jesus, ele não vive a prática do pecado. Ele peca, se arrepende e deixa. Mas ele não fica pecando e pecando e pecando e pecando. Não podemos nos entregar. O Senhor diz em Lucas 9:23, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz. Aí todo mundo fala de uma felicidade. Ah, mas eu sou feliz assim, sou feliz assado. Não, felizes são os que temem a Deus. Felizes são aqueles que obedecem ao Senhor. Ele nos chamou para tomarmos a nossa cruz, sabe por quê? Porque essa vida que a gente vive é bem pequenininha, comparado com a glória que há de se revelar na vida eterna, que não acaba, que não tem fim, onde o Senhor tem preparado para nós coisas que ouvido não ouviu, coisas que jamais se penetrou no coração do homem, coisa que a gente não pode imaginar. Onde não vai haver dor, não vai haver choro, não vai haver tristeza. Então vale a pena, vale muito a pena seguir a Jesus. O Senhor Deus é o nosso amigo, é nosso consolo, é o nosso libertador, é o nosso advogado, Ele é o nosso médico. Ele é tudo o que precisamos, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa justiça. Então, se a gente se arrepender e viver de acordo com a vontade do Senhor, grandes coisas Ele tem para nós. Ele quer que nós comamos dos melhores frutos dessa terra. O mundo está em caos, isso é uma verdade. E a própria Bíblia diz que a tendência é piorar. Ah, mas aqueles que estão em Cristo, mas aqueles que são justos, mas aqueles que são santos, porque o Senhor é santo, esse viverá a prosperidade do Senhor na terra. Esse viverá com a paz que excede todo o entendimento, que o mundo não tem, mas o Espírito dá para aqueles que estão em Cristo. E Ele foi nos preparar lugar. A palavra de Deus fala que quem ama Jesus, não adianta só ter Jesus no coração. Quem ama Jesus guarda os meus mandamentos, guarda os mandamentos do Senhor. Então, quem guarda os mandamentos do Senhor pratica, porque nós temos que amar a Deus com obras e com fé, senão não adianta nada. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, a gente fica desesperado porque vê os problemas da vida, os percalços, e acha que acabou, mas não. Temos um Deus que é todo-poderoso, onde as portas do inferno não podem contra a vida da sua igreja, porque se a igreja não fosse importante, Jesus não daria vida por ela. Então, a gente não pode deixar de ir à igreja como alguns fazem de costume. Mas aqui eu não venho pregar um templo de 4 paredes, eu venho pregar você ser um templo, entregar-se a Jesus para Ele morar no seu templo. Então, vamos nos submeter à vontade de Deus. E se você quiser seguir a Jesus, deixe uma mensagem que eu vou orar por você e vou entrar em contato também.